A procrastinação, hoje em dia, ela transformou-se numa pandemia. No passado, ela praticamente não existia, porque simplesmente as pessoas não tinham tempo livre. Hoje, as pessoas têm muito tempo livre, mas, ao mesmo tempo, elas reclamam que não tem tempo. Mas por que isso acontece? Porque elas não sabem aproveitar bem o tempo delas, elas procrastinam. Mas por que elas procrastinam? Porque é mais fácil dar desculpa que não tem tempo do que realmente fazer. Porque aquilo não parece ser prazeroso. E por que elas não conseguem fazer o que precisam fazer? Por exemplo, eu tenho 5 gavetas para arrumar. Passa uma semana, eu digo que eu vou fazer na semana seguinte, e na semana seguinte eu digo que eu vou fazer na outra. Passa um ano, passa 2, passa 3, e eu não faço. Por que que acontece de eu não arrumar aquelas 5 gavetas? Não sei. Porque nós não temos a percepção de 2 tipos diferentes de satisfação. Existe a satisfação imediata ou a satisfação curta, e existe a satisfação a posteriori ou a satisfação longa. E vamos simplificar, a satisfação curta e a satisfação longa. A satisfação curta é aquela que acontece enquanto nós estamos fazendo algo que gostamos. Por exemplo, se estamos dançando e gostamos de dançar, assim que paramos de dançar, o que acontece com a satisfação? Ela sai. Ela acaba junto. Uhum. Se eu estou ouvindo uma música que eu adoro, o que acontece quando a música termina? Ela sai a satisfação. Não tem mais satisfação. A satisfação acontece enquanto a música está sendo tocada, concorda? Sim. Muito bem. Essa satisfação é satisfação curta porque eu preciso continuar alimentando ela o tempo todo. E aí, enquanto eu estou alimentando ela o tempo todo, eu não posso fazer outras coisas. Concorda? Uhum. E tá tudo bem que eu tenha direito a ter algumas satisfações curtas. Tá? E quando existem satisfações longas? Quando existem as satisfações longas, o que é uma satisfação longa? É quando permanece mesmo quando acabou o evento, né? Ela permanece mesmo quando acaba o evento. Vamos ver algum exemplo? Me dê um exemplo. Por exemplo, isso da gaveta que tu falou. Isso. Tu arrumou a gaveta, depois de uma semana tu vai olhar a gaveta arrumadinha, tu vai ter satisfação de olhar arrumada. Longa, né? Isso. Uma semana depois. Até mais, né? Até mais? Até mais. Exatamente. Aí acontece o seguinte, esse é o lado positivo desse tipo de satisfação, mas o ato de fazer e não procrastinar também trouxe mais benefícios além dessa satisfação. Porque prorrogar, quando nós prorrogamos algo, nós não fazemos algo, deixamos de fazer, nós criamos também um sentimento de fracasso, sentimento de culpa e ansiedade. Porque se eu olho para uma coisa que eu não fiz, eu vou estar carregando o sentimento de fracasso por saber que eu não fiz. Sentimento de culpa por saber que eu não fiz. Ansiedade, porque é um sentimento característico daquilo que eu não fiz. E que eu preciso fazer. Então, além de eu receber o prêmio da satisfação longa, aqueles sentimentos negativos vão deixar de existir. Percebeu? Uhum. Sabe, agora, de novo, por que existe a procrastinação? Porque elas não olham o prazer posterior, a satisfação posterior. Elas não sabem que existe. Não. Elas não se dão conta. É óbvio depois que se torna óbvio. Sim, todo mundo tem a satisfação quando conclui algo, mas ninguém percebe o quanto é bom aquilo ali. Ninguém se dá conta o quanto é bom e quanto é produtivo. E então, em função disso, nós estamos perfeitamente dentro de um contexto chamado pandemia de procrastinação. Entendeu por que nós estamos dentro desse contexto? Sim. Primeiro, porque nós temos muito tempo livre e não nos damos conta. Segundo, porque a gente não sabe que existem 2 tipos de satisfação. A satisfação curta ou simultânea e a satisfação longa ou satisfação a posteriori, que só começa depois que nós terminamos. A satisfação curta acontece enquanto nós estamos fazendo e a satisfação longa acontece depois que nós terminamos. Aí eu vou te perguntar, quem é mais feliz, a pessoa que procrastina ou a pessoa que faz? Mais feliz é a pessoa que faz. Por quê? Porque daí tem a satisfação longa, tá ali satisfeito o tempo inteiro, e a que procrastina vai ter aquela satisfação momentânea de estar fazendo algo teoricamente agradável no lugar de estar fazendo algo que é um compromisso na cabeça dela. Por exemplo, voltando para a gaveta. Em vez de arrumar a gaveta, eu vou olhar um pouquinho e as mídias sociais vão ficar ali olhando. Perco 1 hora olhando a mídia social e não... Enquanto que poderia perder 1 hora ou 1h30 arrumando as 5 gavetas. Isso. Aí eu tenho aquele prazer momentâneo ali que depois vai me frustrar por já não ter feito, eu vou ter sentimento de culpa, E o problema vai continuar ali. Uhum.
E o problema continua. Ou seja, cada vez que a pessoa olha para aquelas gavetas bagunçadas, o que vai acontecer? Vai se frustrar. Vai se frustrar, vai deixar de sentir a satisfação longa, não vai ter, continuar se culpando. vai continuar se culpando, vai ter o sentimento de fracasso. Por que o sentimento de fracasso? Vou explicar sobre ele agora. Quando nós temos coisas que nós prorrogamos e não fazemos, a gente também não fará coisas mais importantes. Por quê? Porque viciou, né? Não, é porque se eu não faço uma coisa pequena, eu não vou conseguir fazer a coisa grande. Tu entende? O sucesso de qualquer ideia é realizar coisas pequenas. Você vai realizando uma coisa pequenininha aqui, outra coisa pequenininha ali, e no final vai havendo uma soma fazendo com que aquela ideia aumente. O que as pessoas não percebem é que toda grande ideia é formada de pequenas ideias, de ideias muito pequeninas. Uhum. A sacada de quem consegue fazer coisas grandes é porque ele fez as pequenas. Vejamos uma casa. A casa é feita de quê? De tijolos. Se você tira um tijolo da casa, o que vai acontecer? Vai ficar um buraquinho ali. Exatamente. Então, assim, ali a gente consegue entender bem o papel das pequenas coisas. As ideias precisam que tudo seja feito. Se eu tenho o hábito de procrastinar, eu vou criar uma fila de coisas que estão aguardando para ser feitas, eu nunca farei, e aí as coisas maiores eu também não farei. Percebe? Sim. Há uma fila. E aí eu não farei as maiores. Por que eu não farei as maiores? Porque na minha mente eu sei que tem as pequenas para realizar. E aí na minha mente eu não sou burro nem nada, eu sei que eu não fiz a pequena, então por que eu vou fazer a grande? Porque eu sei que eu vou desistir. Faz sentido? Sim. Bom, aí tem uma armadilha, tá? A armadilha era a armadilha da nossa ignorância, de ignorarmos a existência da satisfação longa. E realmente, ninguém pensa na satisfação longa. E você tinha comentado algo